Queridos, bom dia. Mais uma reflexão do canal Encontro com a Palavra, seu quadro na direção do Evangelho. E hoje nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus dentro do segundo tema, Jesus e a religião, ou seja, Jesus e a religiosidade. Quero ler um texto da Palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Amém? Queridos, Jesus não era a visão perfeita do Messias esperado. Ou seja, eles nem acreditavam que Jesus era o Messias. Tentaram matar Jesus várias vezes. Porque Jesus, ele, em contraponto da religião, que julga a aparência, que julga o exterior, Jesus veio para que não viesse condenar o mundo, mas que o mundo viesse ser salvo por ele. E aqui está uma prova muito grande, muito perfeita, do chamado de Mateus, também conhecido como Levi. Um homem que coletava impostos, ele era um publicano, ele coletava impostos. Essa profissão era odiada pelos judeus. Ele trabalhava para Roma, e muitos coletores de impostos, eles muitas vezes se envolviam em escândalo e corrupção, e era um trabalho totalmente rejeitado pela classe religiosa, pelos judeus. E Mateus, ele era odiado, Levi, ele era odiado. Jesus, ele vai passando por essa alfândega e bate o olho ali em Mateus e diz: Vem, Mateus, me segue. Mateus segue. Jesus vai em casa. Quando chega em casa, Jesus é rodeado pelos publicanos, pelos pecadores. Os fariseus, eles observam aquela cena e dizem assim: Como pode? Ele come, ele bebe, ele está junto dessas pessoas pecadoras, que não valem nada. Jesus diz uma palavra muito gloriosa, irmãos. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Sabe, irmãos, aquela religiosidade farisaica só se importava com as obras externas. E Jesus censurou isso. Jesus disse aos fariseus: Olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora estão bonitos, bem vestidos, bem penteados, perfumados. A aparência está perfeita, mas por dentro está podre. É como um sepulcro caiado. Por dentro está pintado, está perfeito, mas por dentro está podre. E isso é o sentido da religião. Porque a religião diz assim: Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu fiz sinais, eu fiz prodígios e maravilhas. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios.
Mas o Deus que conhece o profundo e o escondido e o nosso coração, o nosso deitar e o nosso levantar, diz assim: olha, eu nunca vos conheci. Porque a religião, a religiosidade está interessado com obras. A religiosidade está interessado naquilo que você pode fazer pela sua própria capacidade. Mas Cristo é diferente. Não é aquilo que a gente pode fazer, é aquilo que a gente é diante dele. Por isso que ele disse na sua primeira pregação, acho muito interessante, Jesus disse assim: arrependei-vos e se convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque ele veio para reconciliar o mundo novamente com Deus, o mundo que tinha se afastado, tinha quebrado a aliança. E é interessante porque lá em Romanos eu quero ler para você algo interessante da prova deste amor de Deus, quando ele entregou ainda Jesus Cristo, quando nós estávamos ainda na condição de miseráveis pecadores. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora seremos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Veja o que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo de número 2 Coríntios, capítulo 5, eu quero ler para você, e o versículo 17 em diante, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Se você quiser visitar lá o canal, se inscrever para ajudar a propagar ainda mais a mensagem do Evangelho, que Deus possa te abençoar. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Querido Pai, louvamos o Teu nome nesta manhã. Queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de orar, pela oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor. Querido Pai, abençoa os Teus filhos nesta manhã, aqueles que vão ouvir, Pai, esta reflexão, esta mensagem da Tua parte, Senhor. A saber que o pecado, ele destrói o homem, ele separa o homem de Deus, mas a Tua graça nos reconcilia. A saber que a religiosidade mede as nossas obras com termômetro, mas a Tua graça nos alcança e nos abraça de uma forma incondicional. Meu Deus, que os Teus filhos possam sentir o abraço do Teu Espírito, que ama, que perdoa, que abraça, que não julga segundo as nossas obras, mas nos ama segundo o derramar e o sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo na cruz. Visita os presídios, os hospitais, Senhor, nessa manhã, meu Pai. Ajuda os Teus filhos que estão em dificuldade, Senhor. Nos ajuda, continua conosco. São essas bênçãos, ó Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.